Boa tarde, pessoal. A gente vai então recomeçar, né? Continuar onde a gente tinha parado, né? A gente viu na aula passada um pouco sobre os tipos de equações de estado e, em especial, a equação do estado do tipo virial, né? E a gente vai dar uma continuada para ver que ela é um pouco diferente, tem alguma diferença em relação à equação do estado do gás ideal, né? E a gente definiu lá o fator de compressibilidade, né? Que é justamente que vai medir o volume do gás real, a diferença dele em relação ao volume do gás ideal, certo? Então ele é dado por PV sobre RT e esse Z ele quase sempre é diferente de 1, mas para alguns casos, quando a gente tem casos de pressões baixas, por exemplo, próximas de zero, por exemplo, a gente tem que Z tende para 1, porque muitas vezes quando o volume, né, do recipiente é muito grande comparado ao volume das moléculas, fazendo com que a gente possa fazer a consideração, a hipótese de que as interações intermoleculares são aproximadamente zero, e na verdade isso não existe, mas por elas estarem tão distantes, né, que não há interação, a gente tem um Z tendendo para 1. A gente viu lá também, pelo aquele gráfico lá, quando a pressão tendia para zero, que o produto PV, ele dava, justamente foi medido experimentalmente, que ele era dado por RT, quando a temperatura é 273,15 Kelvin. Então, foi daí que definiu-se, então, depois de definir um volume lá, né, a constante universal dos gases, e tem essa constante A aqui, na verdade não é uma constante, é um parâmetro, que depende, então, só da temperatura. Então, a gente viu lá a equação do virial, né, que era uma série de potências em T, por exemplo, podia ser dado em uma série de potências de V também, e já que A a gente viu que era dado por RT, se a gente passar o A para cá, a gente fica com PV sobre RT, que é igual a Z, fator de compressibilidade. E a gente pode substituir e chegar nessa equação, certo? Onde B', C' e D' são os coeficientes de virial. B' seria o segundo coeficiente virial, que está relacionado à interação entre pares de moléculas. C' seria o terceiro coeficiente virial, relacionado à interação entre três moléculas, né? E D', 4 moléculas e assim sucessivamente. Do mesmo modo, a gente também pode definir a equação de virial do estado, né, em termos de volume, certo? Então, nesse caso, essa constante aqui, B', C' e D', mudaria para B, C e D, usando a relação, né, de PV sobre RT. Né? Então, a gente mudaria a constante, né, e chegaria, então, mas com o mesmo princípio. Né? A gente tem aqui o segundo coeficiente virial, o terceiro, o quarto, certo? Só que agora a gente tem relações de volume, daí vem o nome depois das outras equações que a gente vai ver, as equações cúbicas, quando a gente tem um cálculo do volume ao cubo. Então aqui são os coeficientes virial que eu falei, né, que são dependentes das substâncias, né, nesse caso, depende de cada substância, e esse B' aqui a gente vê que depende da temperatura, né, que é quando relaciona essa equação em termos de pressão e de volume. Então basicamente, para a gente chegar dessa equação aqui para essa, a gente fez essas relações aqui, certo? Então, basicamente, a gente tem que modificar essa equação, botar Z igual a PV sobre RT, botar P explícito aqui, passando tudo para lá, e essa pressão que a gente obter aqui, a gente substituir aqui, certo? E quando a gente substituir essa pressão aqui, a gente vai ficar com a equação em termos de volume, bem parecida com essa, aí a gente compara as constantes quando tiver 1 sobre V aqui. 1 sobre V é as constantes que tem de cada equação e chega nessas constantes aqui, certo? O interessante da equação do estado de tipo virial é que ela é baseada na mecânica estatística, justamente por ter essas interações de pares de moléculas, de 3 moléculas, de 4. E sabe-se, né, que a interação B sobre V, né, que é a interação entre duas moléculas, ela é muito mais importante do que a interação C sobre V ao quadrado, né, que seria o terceiro coeficiente virial, que é baseado na interação entre três corpos. E, em geral, ele tem valores maiores, né, do que esse outro coeficiente. Então, em geral, a contribuição desses termos superiores ele vai diminuindo rapidamente, de forma que muitas vezes a gente trunca essas equações, por exemplo, essa em dois termos, só trabalha com 1 mais B' vezes P, porque C', D' vão ter valores muito menores que B'.
E aqui em volume também acontece isso, mas principalmente a gente considerando só B e C, que seria 3 termos, e desconsiderando o resto. Então, agora a gente vai voltar para o gás ideal e depois volta de novo para a equação de estado virial. Se a gente tiver a equação de expansão virial, lá que a gente viu em termos de volume, certo? Série de potências, a gente sabe lá que tem os coeficientes, né, de virial, né, que está relacionado às interações moleculares. E para a equação de gás ideal, a gente sabe que seria uma hipótese que esses coeficientes seriam zero, né? Consequentemente, isso aqui tudo sendo zero, Z vai ser igual a 1, né? É propósito o gás ideal. Então, Z é igual a 1 e PV é igual a RT, certo? Só que, na verdade, as interações elas existem, como eu falei antes. Mas o que acontece? Quando a pressão ela diminui, a temperatura é constante, né? Por exemplo, dentro de um cilindro em bolo tem um gás lá, né? Então o volume, você está expandindo o gás, né? Está aumentando muito o volume. Então as contribuições elas se tornam menores, não porque os coeficientes viriais mudaram, mas porque o volume foi tão grande que isso aqui, o denominador tende para o infinito e essa relação tende para zero, fazendo com que esses termos tendam para zero e ele dê 1. Porque na verdade o gás ele vai ter interações moleculares, só que pelo volume ser tão grande, devido à pressão ser mais baixa, vai fazer com que esses termos se eliminem. E por esse motivo a gente faz uma consideração que os termos são aproximadamente zero, mas a gente sabe que não é zero, certo? Eles não vão mudar nesse caso, então é devido ao volume nesse caso que é muito grande. Então a pressão tende para zero, o volume tende para o infinito, faz com que esses termos vão para zero. E Z então vai tender para 1, tal como PV vai tender para RT, né? Equação de estado. Outra coisa importante que a gente pode ver de um gás ideal é porque pela regra de fase a gente sabe que para um gás real a gente tem lá o número de graus de liberdade do sistema para determinar o estado intensivo. Nós temos que o F, né, o número dessas variáveis intensivas é 2 menos π mais m, onde π nesse caso, se a gente tem uma fase que é um gás, né, então π é 1, e o número de espécies químicas, se é um gás puro, a gente só tem 1. Então a gente tem 2 nesse caso para o F. Né? Então a gente precisaria de duas variáveis, duas propriedades intensivas para determinar todo o estado intensivo do sistema. Então nesse caso, energia interna, se a gente quisesse determinar, a gente teria que saber temperatura e pressão, ou temperatura e volume. Temperatura porque é mais fácil de medir, né? Pressão também. E se a gente não quisesse usar pressão, usaria volume, né? Já que quando a gente sabe temperatura e volume, descobre pressão, quando sabe temperatura e pressão, descobre volume. Só que aí é observado que para o gás ideal, a pressão justamente do gás, quando você tem um cilindro e um gás está dentro de um recipiente, é devido justamente aos choques, às frequências, né, de choque das moléculas com a parede do recipiente. Então, justamente quando você não tem interações moleculares, né, nesse caso, então passa que a energia interna que está relacionada também a essas forças de atração, ela não vai ser influenciada pela pressão, certo? Já que a gente está considerando que não há interações intermoleculares, e nesse caso ela está relacionada com a pressão, que é justamente a frequência de choque nas paredes. Então, para um gás ideal, a gente pode então utilizar que a energia interna, na ausência dessas forças, né, no gás, ela depende só da temperatura, e isso vai ajudar muito nos cálculos da gente. Então, o comportamento de um gás hipotético, né, sem forças intermoleculares, que seria o gás ideal, né, a hipótese, ou quando a gente tem um gás real com a pressão baixa tendendo para zero, a gente pode aproximar também por um gás ideal, que é a definição. Né? Então, a gente teria que Z igual a 1, PV igual a RT, e também para um gás ideal que a energia interna só vai variar com a temperatura. Então, a gente pode também avaliar o CV para um gás ideal, por exemplo. A gente viu lá antes que a derivada parcial de U em relação à temperatura, volume constante, era igual a CV, né? Se a gente aplicar para o gás ideal nesse caso, a gente sabe que U é só função da temperatura, não é função da pressão nem do volume. Então a gente pode trocar a derivada parcial por uma derivada ordinária, certo? E a partir disso, a gente obtém então o CV do gás ideal, que já que U é dependente da temperatura apenas e aqui é só temperatura, então o CV também do gás ideal só vai depender da temperatura.
Então, facilita ainda mais. Já a entalpia vai acontecer a mesma coisa. Então, a gente sabe lá da definição que entalpia é energia interna mais PV. Se for aplicado para o gás ideal, energia interna só depende da temperatura para gás ideal. E PV, se a gente pegar a equação do gás ideal, é PV igual a RT. Então, PV a gente substitui por RT, certo? Então, aqui esse termo R é constante e T é a temperatura, e aqui depende da temperatura, fazendo com que a entalpia do gás ideal também só dependa da temperatura, não dependa da pressão. Já analisando CP para um gás ideal, a gente viu lá pela definição que era a derivada parcial da entalpia pela temperatura a pressão constante. Como a entalpia só depende da temperatura, não depende da pressão, a gente pode trocar para uma derivada ordinária. E isso é justamente o CP, e já que a entalpia só depende da temperatura e aqui só está relacionada à temperatura, o CP, então, só é função da temperatura, certo? Para o gás ideal. E outra coisa que a gente pode obter para um gás ideal é uma relação entre CP e CV, capacidade caloríficas, a pressão e volume constante. Então, a gente pode pegar essa equação aqui, que a gente obteve, certo? E parou aqui em U mais RT, e a gente tirar a derivada dela, dividindo por dt, certo? Então, por exemplo, a gente tirando a derivada aqui, em relação a dt, né? Então, a gente fica com dH do gás ideal sobre dt, e du do gás ideal dt, né? E aqui R é constante, e a derivada de t vai ser 1, né, nesse caso, e vai eliminar, só vai ficar R, né? Como a gente viu, dH do gás ideal sobre dt é Cp do gás ideal, e du do gás ideal dt é justamente Cv. Então, a gente vê que a gente relaciona Cp do gás ideal com Cv do gás ideal. Então, quer dizer que a diferença entre o Cp do gás ideal menos a diferença, o Cp do volume em volume do gás ideal vai ser igual à constante universal dos gases. Agora, não necessariamente significa que Cp e Cv são constantes. Na verdade, eles, como a gente viu, eles variam com a temperatura. Só o que quer dizer é que conforme Cp vai aumentando com a temperatura e Cv vai aumentando com a temperatura, a diferença deles sempre vai ser R para um gás ideal, certo? Então, eles variam com a temperatura de forma que sua diferença é igual a R. Então, para qualquer mudança de estado de um gás ideal, essas equações a gente já tinha visto anteriormente, né? Que a gente definiu lá que du era Cv dt, só que a gente fazia isso a volume constante, ou se o volume inicial fosse igual ao volume final. Para esse caso que a gente tem gás ideal, como o U ele só depende da temperatura, não depende nem da pressão nem do volume, então ela pode ser aplicável independente se o volume é constante ou não, se o gás for ideal. E nesse caso é que a gente está considerando, e então a gente poderia também integrar ela, certo? O Cv ele pode depender da temperatura, e aí a gente teria que incluir a equação dele, que em geral é um polinômio, a gente vai ver na próxima aula, não, mas no próximo capítulo. Ou se ele for constante, ele sai daqui. A mesma coisa para dH, né? Cp vai usar a mesma equação que a gente definiu antes, e não necessariamente precisa que a pressão seja constante ou a pressão inicial é igual à pressão final, porque como é gás ideal, Cp só depende da temperatura e dH e a entalpia só depende da temperatura também. Então a gente pode integrar. Professor, Pode falar. travou quando o senhor começou a falar sobre a primeira equação. A primeira equação foi? É do CV. Essa de DUG igual a CV e GDT. Essa... Certo. Então, deixa eu voltar. Então, a gente definiu lá, né, que DU era CV dt, né, quando a gente tinha um volume constante, ou também se a gente tivesse um volume inicial igual a um volume final. Tá dando para escutar bem agora? Tá sim. Só que agora, como a gente tem a condição que é um gás ideal, então CV no gás ideal ele depende só da temperatura, e o U também só depende da temperatura. Então, por esse motivo, a gente pode definir essa equação aqui independente se o volume é constante, contanto que o gás seja ideal, certo? Então, com isso, então a gente pode integrar ela também, e CV ele vai depender da temperatura, ou pode ser constante, né, para poder resolver isso aqui.
DH vai ser a mesma coisa. A entalpia varia só com a temperatura quando é gás ideal. Por isso, ela pode ser definida independente se a pressão é constante ou não. E aí a gente pode integrar para encontrar aqui ΔH, e Cp pode variar com a temperatura, quase sempre varia, né? Ou a gente pode considerar constante para sair da integral. Então, a gente vê, né, que CV é a função da temperatura para gás ideal, U também, né, energia interna. E como elas são todas funções de estado, né, então ΔU é sempre dado por essa equação, essas duas equações aqui, né, o que eu falei antes. E ΔH, né, GI, o gás ideal, também é dado por essas duas equações, porque tanto temperatura como Cp e H são funções de estado e é dado no gás ideal, tal como o CV e T também é função de estado e é dado para um gás ideal. Certo? Tranquilo, pessoal? Então, para a gente entender melhor essa questão da energia interna, né, ser igual aí, né, não depender do volume, que diga. Então, ela independe do volume. Se a gente pensar aqui para um gás ideal, a gente tem um gráfico de energia interna por volume do gás ideal. E para uma temperatura T1, a gente tem uma linha horizontal aqui, já que a energia interna só depende da temperatura, então ela vai ser constante para um gás ideal. E o 2 aqui, para outra temperatura, também vai ser constante uma linha horizontal. Então a gente vê que no caminho AB, que é um volume constante, que é o que a gente deveria usar para um gás real, né, para usar aquela equação, mas independente disso, a gente pode usar essa equação, pode ser a volume constante ou não, para gás real ou gás ideal, e ΔU é igual ao 2 menos o 1. A gente está indo desse estado inicial para esse estado final. Só que para usar essa equação aqui, aí, já que CV e dt é função do estado, se fosse para um gás real, teria que ser a volume constante ou volume inicial ser igual ao final, e para esse caso aqui de AB, a gente poderia usar para um gás real. Mas como o gás é ideal, a gente também pode usar. Então, integral aqui. E encontraria o ΔU, certo? Que seria a mesma coisa de fazer o 2 menos o 1 aqui. E além disso, né, por esse processo ser a volume constante, a gente também poderia igualar o calor, né? Claro que teria que ser, sei lá, mecanicamente reversível, tudo aquilo que a gente definiu, né? Sistema fechado. E o trabalho seria zero, né? Porque justamente é para ser mecanicamente reversível, aí usa menos PDV e faz a integral, né? Já para os caminhos AC e AD, né? Então, essa equação a gente pode definir de qualquer forma, ela não vai depender se é a volume constante ou não. E essa equação, se fosse um gás real, a gente não poderia aplicar para esses processos AC e AD, certo? Só essa daqui, porque vai ser a mesma, né, dessa. Só que como o gás é ideal, então essa equação a gente pode usar independente se o volume é constante ou não, certo? Justamente porque CV ele só é função da temperatura e U também. Então, para volume diferente de constante, no entanto, a gente não vai ter Q igual a ΔU, né, do gás ideal, como a gente viu anteriormente, né? A gente vai ter Q mais W igual a ΔU, onde agora W tem um valor lá, se for processo mecanicamente reversível, vai ser menos PDV, né? Então, o gás ideal é um modelo de fluido descrito por relações de propriedades simples, né? Frequentemente uma boa aproximação para gás real quando a gente tem baixa pressão. Em cálculos de processos, os gases a pressão até de poucos bar podem ser considerados ideais, e equações simples, nesse caso, são utilizadas. É o que a gente vai ver lá no capítulo 6, para calcular outras propriedades, quando a gente considera gás ideal, facilita muito. Cálculo de processos envolvendo gases ideais. Então, por exemplo, se a gente tem um trabalho que a gente quer calcular de um processo mecanicamente reversível, né, que a gente se lembra lá, que é quando a gente está não afastado infinitesimalmente, né, do equilíbrio interno, que é relacionado entre temperatura e pressão entre sistema e vizinhança, e equilíbrio mecânico também não está afastado infinitesimalmente. Um sistema fechado, né, que não entra nem sai massa, para um gás ideal. Né? Se a gente tem essa condição, já que é mecanicamente reversível, a gente pode aplicar essa equação do trabalho. Como a gente tem um gás ideal, a gente tem um volume do gás ideal. Certo? Pela primeira lei, né, que é o balanço lá de energia que a gente usou para o sistema fechado, para um gás ideal, em unidade de massa mol, a gente tem que dQ mais dW é igual a dU. Né? Só que, se lembra que dU seria igual a CV dt para um gás real se fosse volume constante ou volume inicial igual ao volume final. Só que aqui, como a gente tem gás ideal, ele pode ser usado independente se o volume é constante ou não. CV do gás ideal vezes dt, certo?
Processo mecanicamente reversível no sistema fechado para um gás ideal, então pode ficar substituindo dW por essa equação, vai entrar aqui negativo, passando para cá ele passa positivo. Então, CVDT mais PDV, né? Então, a gente pode descobrir aqui o calor, se a gente quiser, já que aqui só depende de propriedades, né? Seriam funções de estado por caso do gás ideal, já que aqui só varia com a temperatura, né? E ele, de um estado a outro, né, ele vai ser o mesmo valor, a temperatura também, volume e pressão. Então, dQ e dP e dW, que diga, eles dependem de duas variáveis independentes que a gente tem que escolher aí, entre P, V e T, né? Ou escolhe pressão e temperatura, que é mais fácil de medir, ou pressão e volume, a gente tem que escolher uma delas. Então, uma maneira de se fazer isso para gás ideal, que também se faz para gás real, quando a gente tem uma equação de estado, é pegar a equação de estado dele, já que aqui a gente tem as três variáveis, e substituir uma delas em função das outras, para ficar só em função de duas. Então, se a gente escolher usar a pressão do gás ideal, que é RT sobre o volume do gás ideal, a gente vai substituir aqui nessa equação, onde a gente tem P aqui, e vai modificar, certo? Então, dQ vai repetir essa parte, e a pressão fica RT sobre o V do gás ideal aqui embaixo. dW a gente sabe que é menos PDV. Então, a pressão é RT sobre V, né? Colocou aqui e fica com essa equação. Então, a gente obteria essas duas equações se usasse a pressão, certo? Para substituir. Dessa forma, a gente só teria, em função da temperatura e do volume, e do CV, né? Que dependeria da substância, né? E aqui, em relação ao volume e à temperatura, certo? Se a gente usar o volume, seria RT sobre P, então a gente pega, vai usar essa equação aqui de novo, só que o volume entra aqui numa derivada, então a gente tem que primeiro derivar o volume. Então, derivada do volume, como o volume, nesse caso, tanto a temperatura e a pressão está variando, né, e o R é constante, então o R vai sair da derivada e a gente tem que fazer essa derivada do quociente aqui, certo? Vai ter um dt e vai ter um dp. Então a gente chega nessa equação, e depois que a gente faz isso, vai substituir esse dV justamente aqui, tá? Além disso, a gente usa, para facilitar ainda mais essa equação, a gente viu que Cp era igual a Cv mais R, né? Que era a diferença entre Cp e Cv, tem que dar R. Consequentemente, Cv é Cp menos R. E a gente vai substituir no lugar desse Cv aqui, certo? Consequentemente, vai aparecer um RDT aqui, né? Quando multiplicar, e vai cortar com esse outro RDT aqui, certo? Então, quando a gente faz isso, né, para não perder tempo, eu já vou pular. Então, ele jogou o CV aqui, jogou o DV aqui, vai ter os dois termos com R que vai cortar e a gente vai chegar nessa equação. Então, a gente descobre o calor através dela, sabendo temperatura e pressão, que seria o modo da gente medir mais fácil temperatura e pressão, então seria substituindo o volume. Já para o trabalho, a gente pegaria essa equação aqui, né, que como a gente está usando o volume, usaria o dV também, substituiria aqui, e então a gente ia obter dois termos, tal como a gente obteve para dQ, né? Então chega nessa equação dependendo de temperatura e pressão, certo? Se a gente tivesse uma compressão ou expansão isotérmica, por exemplo, que a temperatura é constante, então dT, aqui para tanto para o calor vai ser zero, certo? CPGI dt, tal como aqui para o trabalho, RDT vai ser zero também, certo? Tá tranquilo o som, pessoal? Sim, professor. Tá, porque tá travando um pouquinho aqui, mas... E a gente ficaria com esse termo, né? E como temperatura seria constante, a gente poderia integrar isso aqui para dar um ln, tal como integrar aqui para dar um ln também. Outra forma seria a gente, em vez de substituir pressão e temperatura, se a gente conhecer a pressão e o volume medido lá, então a gente usaria a temperatura no lugar. Então, por exemplo, a gente entraria aqui com um dt, né? Teria que derivar essa temperatura para entrar aqui e encontraria essa equação. Outra vez a gente usar essa relação aqui, para o Cp aparecer aqui, né? E o dW ficaria da mesma forma, né, como é definido, já que teria que substituir a temperatura e nesse caso não tem, certo? Então a gente poderia usar qualquer uma dessas equações para um processo mecanicamente reversível num sistema fechado, né, um gás ideal, né? Contanto, é claro, que a gente soubesse alguma dessas variáveis. Se a gente souber temperatura e pressão, usa essas duas aqui, né? Se souber volume e temperatura, usa essas duas. Se souber pressão e volume, usa essas duas aqui.
Aí vamos lá, para um processo isotérmico lá que eu até dei uma adiantada, a gente tem as temperaturas são constantes, né? dt vai ser zero, né? Consequentemente, o que é que a gente vai ter, né? ΔU vai continuar a ser o mesmo, porque a gente sabe lá que CV, T e U é funções de estado, né? E U ele só depende da temperatura, então não precisa ser volume constante. Então, sempre para gás ideal, isso aí vai ser válido, certo? E ΔH a mesma coisa, né? Só que, como a temperatura é constante, certo? O dt aqui vai ser zero. Então, ΔU e ΔH vai ser zero. Isso aí a gente já sabia anteriormente, né? Então, independente se CV ou CP é constante, dt aqui é zero e isso aqui zero. Já dq, né, a gente tem aquela equação lá que a gente obteve substituindo a pressão, né? Então, ó, dt sendo zero, a gente corta isso e fica com esse termo aqui, certo? Que a gente pode integrar. E outra forma seria usando essa equação também, né? A gente poderia usar a equação que a gente substituiu o volume para obter o dq, né? E aqui também, dt sendo zero, a gente também poderia usar essa equação. Então, a gente ficaria com esse termo ou com esse aqui. Dependendo se a gente conhece a pressão inicial e final do processo ou o volume inicial e o volume final. Então, se a gente integrar, tirando esse termo aqui sendo zero, né, fica com Q, né, aqui. E aqui a temperatura sendo constante fica RT, ln de V2 sobre V1. E também vai ser igual a essa, que aqui é zero, menos R, né, T, ln de P2 sobre P1. Como tem um menos aqui, eu posso entrar dentro do ln e vai inverter a fração, fica ln de P1, P2, certo? Isso é a temperatura constante. Já o trabalho, a gente viu lá, depois de aplicar a equação, né, que era da pressão, né, que chegava nessa equação, o trabalho, ou essa outra equação quando a gente usava o volume, certo? Ou por essa ou por essa. Então, temperatura constante aqui a gente vai poder integrar fácil e aqui a gente elimina e fica zero, certo? E vai poder integrar também. Então, quando a gente integra aqui, fica RT ln de V2 sobre V1, que tem um negativo, quando ele passa para lá, a gente pode inverter a fração. Aqui fica zero, né? E aqui RT ln de P2 sobre P1, certo? Então, se a gente observar, ele tem valores aqui invertidos, né? Se eu colocar V2 sobre V1, fica negativo e fica exatamente igual a Q, tal como aqui. Se eu botar um menos aqui, fica ln de P1 sobre P2. Isso também vem porque a gente sabe que ΔU no sistema fechado é igual a Q mais trabalho, né? Então, se ΔU é zero, né? Então Q é igual a menos W, certo? E é justamente as mesmas equações que a gente fez aqui. Então, Q a gente viu que é essas duas equações e W simplesmente a gente troca o sinal. E isso aplicado a processo com a temperatura constante, né? Processo isotérmico, processo mecanicamente reversível, sistema fechado, com gás ideal. Todas essas considerações aí, né? Já se a gente trabalhar com processo isobárico, que a pressão é constante, dP que vai ser zero, certo? Então, de novo, ΔU vai ser dado pela mesma equação, né, que é um gás ideal, e elas todas aí, as variáveis são funções de estado, e dW vai ser dado por essa própria equação do trabalho aqui, que não vai modificar, né, a pressão, nesse caso, é constante, e a gente vai poder integrar aqui facilmente. Então, a gente pode integrar ela, ou até incluir aqui, como ele fez, né, no lugar da pressão, né, ele incluiu aqui P é igual a RT sobre V, né? Então ele colocou aqui e ele vai chegar nessa equação que menos R é T2 menos T1. Certo? Já aqui o ΔH é o mesmo, né, como a gente viu, e o TQ a gente vai calcular dependendo dessa equação que a gente substituiu o volume, certo? Então a gente tem pressão e temperatura. Como a pressão é constante, então dP é zero, certo? Então elimina isso aqui. E a gente fica com isso. E isso aqui, se a gente observar, é justamente muito parecido com o ΔH que a gente tinha obtido anteriormente, né? Então a gente viu antes, até no processo lá, que a gente nem tinha considerado, na verdade, gás ideal, que era igual a ΔH justamente quando a pressão era constante, contanto que o processo fosse mecanicamente reversível, em sistema fechado, né? E agora sendo gás ideal, né? Porque aí a gente vai poder integrar essa equação, sabendo que Cp só vai ser função da temperatura e a gente não vai ter outro termo aqui dependente da pressão. Já para um processo isocórico, que é volume constante ou isovolumétrico, dV que vai ser zero. Certo? Então aqui,
o trabalho vai ser dado pela mesma equação, e dV sendo 0, dW vai ser 0 e W é 0. Né? ΔU vai ser dado pela mesma equação, já que é gás ideal. E dQ a gente pode usar aqui. ΔU é Q mais trabalho, né? Nesse caso, né? Seria DU igual a dQ mais trabalho. Então fica dQ, DU menos dW, né? Certo? Só que aqui, na verdade, a gente está usando uma equação anterior, né? Pressão RT... Não, é a mesma. A gente está usando, só que a gente substituiu aqui a pressão por RT dV sobre V, né? Só que como aqui vai dar zero mesmo, né? Que o volume é zero, né? A gente poderia ter botado direto até, né? Então, Q é igual a ΔU, né? Então, a volume constante, a gente sabe que Q vai ser igual a ΔU, né? Para um processo mecanicamente reversível, sistema fechado, e para gás ideal, porque U só vai ser função da temperatura e vai poder integrar isso aqui sem se preocupar com outros termos depois relacionados à pressão ou a volume. E outro tipo de processo comum que a gente estuda, né, é um processo adiabático. Ou seja, quando a transferência de calor entre o sistema e vizinhança, ela é próxima de zero, né? É desprezível. Então, dQ vai ser zero. Então, para um processo mecanicamente reversível, que a gente já está trabalhando, né, e usando um gás ideal, e ainda com uma consideração a mais, né, que a gente não tinha feito antes, que Cp e Cv são constantes, então não são funções da temperatura, para um sistema fechado, a gente vai chegar em algumas equações. Então, trabalhando lá com a equação de dQ, que a gente obteve em relação à temperatura e volume, por exemplo, então dQ vai ser zero, né? Um processo adiabático, mecanicamente reversível, porque essa equação só pode ser usada para mecanicamente reversível, né? Por causa do trabalho, né? Então, quando a gente trabalha com isso, então a gente pode modificar essa equação para chegar nessa equação aqui. Por quê? A gente vai passar esse termo para cá, já que aqui é zero, para o outro lado, né? Vai ficar com menos R, né? T dV sobre V, né? E depois a gente vai juntar a temperatura com esse dt aqui. Então, dt sobre T. E esse CV, ele foi juntado com esse termo aqui, certo? Então, fica menos R, CV, dV sobre V. Tá? Como o CV é constante, que a gente está considerando aqui, para o caso adiabático, então a gente pode integrar essa equação e essa daqui também, certo? Então, integrando com CV o gás ideal constante, a gente fica com ln de T2 sobre T1, né? E aqui fica menos RCV ln de V2 sobre V1. Né? Só que a gente sabe lá das propriedades de ln, né, que se o negativo entrar para cá, né, ln de V2 sobre V1 vai ficar ln de V1 sobre V2. E o R sobre CV pode entrar como expoente, como apareceu aqui. V1 sobre V2, R sobre CV, certo? Relacionado a T2 sobre T1. Então, para um processo adiabático, se a gente souber, por exemplo, uma temperatura e dois volumes, a gente consegue identificar outra temperatura, ou vice-versa de outra forma. Só que a gente também pode fazer de outra forma se a gente não conhecer volume, por exemplo, conhecer pressão. Então a gente pode usar outra equação lá de calor, né, quando relaciona temperatura e pressão, por exemplo. Então dQ vai ser zero outra vez, certo? E esse termo a gente passa para lá. Tá? Passando esse termo para lá, então a gente fica com T2 sobre T1, porque justamente a gente vai integrar de novo aqui, né? Então a gente vai ter um ln de T2 T1 e vai ter um ln, porque esse T vem para cá, né? Para baixo, e vai ter um ln de P2 P1. Quando a gente rearrumar toda essa equação, já que ela não vai ter um negativo, problema como teve antes, a gente fica com T2 sobre T1, P2 sobre P1 elevado a R, Cp do gás ideal. E a gente também pode definir, né? Antes disso, é bem comum ele definir esse fator aqui, esse parâmetro chamado gama, que nada mais é que a divisão, né, do Cp do gás ideal pelo Cv do gás ideal. Por que isso acontece? Porque como Cp e Cv são funções da temperatura, então principalmente quando a gente vai fazer os cálculos, né, muitas vezes ficam com diferenças muito grandes nos resultados, e até para simulação sempre é mais fácil a gente trabalhar, por exemplo, com uma relação que vai entre 0 e 1, ou que vá de um valor não tão grande acima de 1, vamos dizer assim. Então, quando você divide esses efeitos de temperatura que ocorrem aqui no Cp, quando aumenta a temperatura, aumenta a Cp e aumenta a Cv também, ele praticamente é equalizado aqui, e o efeito da temperatura faz com que
esse gama seja menos sensível com a temperatura do que o Cp e o Cv sozinho. Por esse motivo, ele substitui aqui nessas equações aqui para usar um gama ao invés de usar Cp e Cv. Então, quando ele manipular aqui, por exemplo, que a gente sabe que Cp é Cv mais R, né? Então a gente pode manipular para ter um R sobre Cv e ter um R sobre Cp. Quando a gente faz isso, então a gente pode pegar essas equações aqui e botar em função de um expoente gama, certo? E se a gente ver aqui, ó, vai ficar com T1 vezes V1 R sobre Cv e T2 vezes V2 R sobre Cv, né? Então a gente vê que é uma constante aqui no caso, né? T vezes o volume vezes um expoente, né? Aí esse expoente, quando a gente faz essas manipulações, a gente vai ver que é igual a gama menos 1, certo? Então R sobre Cv vai ser gama menos 1. Aí a gente faz a mesma coisa para os outros. Esse aqui que é R sobre Cp, e a gente vai chegar nessa equação, Tp, 1 menos gama sobre gama, igual a constante. E se a gente usar a equação de dq também, que é em função de volume e de pressão, botando dq igual a zero, integrando também, a gente vai chegar numa relação desse tipo. PV, do gás ideal gama, é igual a constante. De forma que P1V1 elevado a gama é igual a P2V2 elevado a gama. Então, isso aqui é aplicável para um processo adiabático, dq igual a zero, mecanicamente reversível, com gás ideal, Cp, Cv constantes e sistema fechado. Então, esse gama, em geral, ele tem alguns valores, assim, próximos, né? Depende da substância, claro. Mas, quando você tem gases monatômicos, ele tende a dar 1,67, por exemplo. Gases diatômicos, você tende a dar 1,4. E poliatômicos simples, por exemplo, pode considerar um valor de 1,3. Então, para CO2, SO2, NH3, CH4, entre outros. Tranquilo, pessoal? Eu sei que não deu para fazer as manipulações aí, matemática, mas vocês depois tentem fazer, não é difícil fazer isso, certo? Só para não perder muito tempo, tá? Então, aqui, deixa eu ver. Só que aí a gente agora quer obter o trabalho, né, com um processo adiabático, que a gente viu só que o dq era zero e achou pressão, temperatura, volume, dependendo do processo adiabático, né? Então aqui é mecanicamente reversível. Desculpa aí, acho que foi o corretor. dq mais dw, então, né, tem que ser igual a du, né? Como a gente tem um gás ideal, então, independente se o volume é constante, a gente tem Cv dt, né, do gás ideal. Só que dq é zero, né, processo adiabático, a gente fica com dw igual a Cv do gás ideal dt, né? Então, a gente integrando isso aqui, a gente fica com w igual a ΔU, né, do gás ideal, Cv ΔT, já que a gente está considerando que esse processo adiabático, Cv é constante, certo? Não depende da temperatura. Então, a gente, nesse caso, descobriria W. E é interessante observar aqui que, como Cv é função de estado e temperatura também é função de estado, e essa equação que a gente usou, a gente considerou adiabático, né? Mas a gente não usou PDV aqui, né? Menos PDV, para definir dW. E menos PDV a gente usa quando o processo é mecanicamente reversível. Consequentemente, essa equação aqui, a gente poderia usar tanto para um processo reversível como para um processo irreversível para descobrir o trabalho, certo? Porque ela só depende de funções de estado aqui. E não foi definida para um processo mecanicamente reversível. Claro que ela teria que ser adiabático, ser um sistema fechado e ser um gás ideal, certo? Só que, em geral, ela não é usada, claro. E eu vou mostrar um exemplo por quê, né? O gama a gente viu lá que era Cp, gás ideal sobre Cv, né? E Cp vai ser Cv mais R, né? Como a gente viu. Se a gente manipular aqui Cv corta com Cv, fica 1 mais RCv, né? E nesse caso a gente passa 1 para cá, fica gama menos 1. E se a gente inverter, né? Aqui o denominador e o numerador, fica que Cv é igual a R sobre gama menos 1. Certo? Então a gente pode substituir esse Cv do gás ideal justamente aqui. Se a gente não souber ele, souber o gama, por exemplo. Porque, como a gente viu, o gama é menos sensível à temperatura. Porque Cp do gás ideal ele tanto é maior que zero, como C do volume, né? Capacidade calorífica, e eles aumentam com a temperatura, né? Com exceção, é claro, que em alguns casos gases monatômicos eles podem ser negativos. Então, a gente substituindo o Cv aqui, a gente fica com R sobre gama menos 1 vezes ΔT. Outra vez a gente tem uma constante, gama que depende de duas funções de estado, só dependendo da temperatura,
e um ΔT sendo uma função de estado. Então, outra vez, a gente ainda poderia usar essa equação para um processo, qualquer processo sendo reversível ou não, certo? Então, vamos dizer, por exemplo, que a gente não sabe alguma das temperaturas, por exemplo, a temperatura 2, que seria T2 menos T1. Então, a gente poderia manipular usando uma daquelas equações que a gente definiu anteriormente, se for um processo adiabático mecanicamente reversível, e se não for, né, mecanicamente reversível, a gente pode usar a equação do gás ideal. Então, por exemplo, como a gente não definiu ainda que é mecanicamente reversível, só no final que a gente vai fazer isso, então, pela equação de estado do gás ideal, a gente tem que RT é igual a PV, né? Então, RT1, P1, V1, RT2, P2, V2. Então, com isso a gente pode definir aqui um trabalho, né? Que seria RT2 menos RT1, gama menos 1. E aqui a gente substituiria, então, RT2 por P2V2, o gás ideal, menos P1V1 do gás ideal, certo? Então, essa equação, como a gente vê, ela se aplica para compressão ou expansão adiabática, né? Reversível ou não, porque a gente não aplicou nada de menos PDV lá, que seria a equação para o processo mecanicamente reversível. Pois como a gente vê, tanto essa daqui que só depende de temperatura, CP e CV, né, que são funções de estado, aqui também só depende de volume e pressão, né, e CP e CV, também sendo função de estado. Consequentemente, dependeria do caminho, certo? Agora, acontece muito da gente não saber nem T2, nem V2, certo? Então, para isso, a gente, por exemplo, se a gente for usar essa equação, teria que substituir o T2 ou o V2 por outra equação. E daí acaba que a gente precisa trabalhar com um processo mecanicamente reversível adiabático que já foi definido, né? Um CP e CV constante usando o gás ideal, né? Por quê? Porque a gente vai usar aquelas relações justamente para substituir o V2 aqui, para poder eliminar aquelas relações que a gente viu lá. Então a relação que a gente usa aqui nesse caso, escolhida, é TV do gás ideal elevado a gama menos 1 é igual a constante. Então fica T1 V1 gama menos 1 igual a T2 V2 gama menos 1, certo? Aí eu vou substituir V2. Aí vai ser função de V1, T1 e do T2 que vem para cá, certo? Então, eu não vou fazer essas substituições, mas você coloca o V2 aqui, certo? Para facilitar, o que ele faz aqui? Ele pega esse P1, V1 e ele vai botar em evidência. Se ele for botar em evidência aqui, então esse P1, V1 tem que ficar aqui embaixo também. Então é o que ele faz aqui, certo? Bota o P1, V1 para cá. O gama menos 1 vai ficar na frente de qualquer forma, né? E o V2, né, que vai estar aqui, ele vai substituir por esse termo aqui. Então ele vai chegar nesse termo, certo? E depois o P1, V1, se quiser, né? Porque a gente pode até conhecer P1 e V1, mas sei lá, temperatura talvez é mais confiável de se obter por um medidor, né? Então, temperatura. Então ele pode substituir P1, V1 por RT1 e colocar aqui. Então seria outra equação. Então depende do que a gente tem para calcular o trabalho. Só que agora a gente não pode calcular com esse trabalho para um processo irreversível, nesse caso um gás ideal, né? Um CP e CV constante, teria que ser um processo mecanicamente reversível, já que a gente usou essa relação que foi definida por um processo mecanicamente reversível, com todas aquelas condições lá. Beleza, pessoal? Deu para entender? Eu sei que eu estou correndo um pouquinho, mas é porque é para não perder muito tempo, porque a gente ainda tem muita coisa para ver, tá? Deu para entender, professor. E agora um processo irreversível, como é que a gente faria? Para fazer esses cálculos, certo? Então, as equações desenvolvidas foram deduzidas para processo mecanicamente reversível em sistema fechado com gás ideal, né? Com exceção daquelas duas equações que a gente viu do trabalho, né? Que a gente não definiu nada se o processo era mecanicamente reversível. Então, ele poderia ser usado para um processo irreversível também. Só que a gente sabe que as variações nas propriedades, né, que seria DU, DH, ΔU, ΔH, elas independem do caminho, certo? Tal como dP, dt, né? Então, elas são válidas para gases ideais para qualquer processo, seja ele reversível ou irreversível. Então, a gente vai se usar muito disso para resolver o trabalho, né, a quantidade de calor num processo irreversível. E pode ser sistema aberto ou fechado, certo? Porque nesse caso a gente só está definindo o que seria a propriedade. E depende só dos estados inicial e final. Como a gente viu, já que é função do estado, depende do caminho.
Já as equações de calor e trabalho, elas são restritas às deduções. Muitas vezes, você mecanicamente reversível o trabalho, que aí a gente acha o calor, né? Então, isso ocorre, exceto, né, quando elas são iguais às variações de propriedades, como a gente viu. Então, por exemplo, o que se faz para calcular o trabalho reversível é você primeiro calcular o trabalho reversível para um processo que seja mecanicamente reversível, que vai realizar a mesma mudança de estado, certo? E vá de uma temperatura inicial a uma temperatura final, com a mesma pressão, com o mesmo volume, do processo irreversível real, certo? Então, a gente simula o processo irreversível real com um processo mecanicamente reversível que vai fazer a mesma mudança de estado. Então, a gente vai ter um trabalho reversível diferente, que pode ser maior ou menor, dependendo do sinal. Então, usar o valor, nesse caso, de uma eficiência para achar o trabalho irreversível. Então, por exemplo, se o processo produz trabalho, então, por exemplo, o trabalho está sendo produzido pelo sistema, então o trabalho vai ser negativo, né? Então, a gente vai ter que pensar aqui em módulo, né, para não se preocupar com um sinal, por enquanto. Então, o trabalho reversível, nesse caso, que o sistema está realizando, ele vai realizar um certo trabalho, e esse trabalho vai ser o máximo possível, porque a gente sabe que vai existir perdas para esse trabalho sair do sistema para ir para a vizinhança. Então, o que é que acontece? Que vai haver perdas, e o trabalho irreversível, na verdade, que o sistema vai realizar, vai ser menor do que o trabalho reversível, certo? Então, se ele é maior do que o trabalho irreversível, então o trabalho irreversível sendo menor, a gente tem que multiplicar por uma eficiência, por exemplo, 0,8, 0,75, e ele vai ser menor. Já se o processo requer trabalho, ou seja, a vizinhança está executando trabalho sobre o sistema, então, nesse caso, a vizinhança vai executar um certo trabalho, só que devido às perdas que vai existir por atrito, por perda viscosa do gás, a vizinhança vai precisar exercer um trabalho maior do que o sistema necessita para fazer o que a gente quer lá no sistema. Então, o trabalho irreversível, né, vai ter que ser maior do que o trabalho reversível. Nesse caso, o trabalho aqui que ele estava sendo produzido era negativo, e aqui é positivo, né? Então, o irreversível sendo maior do que o reversível, então, para calcular o irreversível, a gente divide o trabalho reversível por uma eficiência para que esse trabalho dê um valor maior do que o reversível. Então, se a gente tiver um trabalho negativo, então, a gente sabe lá o reversível, né? Então, o irreversível vai ser menor. Se o trabalho for positivo, então a gente sabe que a vizinhança está executando o sistema e o trabalho irreversível vai ter que ser maior devido às perdas. Beleza? Então, aqui tem um exemplo. Então, um gás ideal passa por uma sequência de processos mecanicamente reversível no sistema fechado. Ele vai do estado inicial de 70 graus em 1 bar e é comprimido, né, aumenta a pressão adiabaticamente, dQ é zero, né, até 150 graus. Outro processo que ele passa depois desse ponto, ele é resfriado de 150 para 70 graus a pressão constante. Então, ele vai manter a mesma pressão de antes. E depois ele é expandido, né, ele vai reduzir a pressão com a temperatura constante, isotermicamente, até seu estado original, que era de 70 graus, né, e 1 bar. Então ele volta para o estado inicial. Então ele quer calcular trabalho, calor, ΔU e ΔH, tanto para os três processos, né, A, B e C, tal como para o ciclo completo. Né. Ele deu aqui, considere CV e CP dado por esses valores, e a gente pode ver que eles são constantes, né, porque R é uma constante. Então já facilitou, né, para a gente. Então, dados aqui, o CV, quando a gente substituir o R, né, com esse valor a gente obtém, né, e CP vai ser CV, que é esse valor, mais esse valor de R aqui, né, vai dar em torno de 20 alguma coisa. A gente vai considerar aqui que tem um modo gás ideal, e para o primeiro processo a gente tem uma compressão adiabática, certo? Ele falou aqui, né, comprimido adiabaticamente. Então o calor, dQ, vai ser zero, né? A gente já sabe disso aí. Então, consequentemente, ele deu também, né, que o processo era mecanicamente reversível, no sistema fechado. Então a gente pode usar aquelas equações que a gente definiu. Então, quando a gente usa a primeira lei do sistema fechado, a gente sabe que ΔU é Q mais trabalho, e Q vai ser zero por ser uma compressão adiabática. E W, nesse caso, a gente pode usar que ΔU é CV vezes ΔT. Por quê? Como a gente tem um gás ideal, ΔU vai ser sempre dado por essa equação por ser só função da temperatura. Então aqui não necessariamente a gente precisava ter um processo mecanicamente reversível, mas
Aí a gente conhece CV, né, esse valor, e a temperatura final, T2, né, menos T1, 150 menos 70, e a gente encontra o trabalho. Então o trabalho é positivo, sendo executado pelo sistema pela vizinhança sobre o sistema. Certo? E o ΔH, a gente sabe também que o gás ideal só vai depender da temperatura e pode usar essa equação diretamente. Então usa o CP, que é dado por esse valor CV mais o R, né, esse valor, 150 menos 70, também encontra um ΔH positivo. Então a gente teve calor igual a zero, né, nesse processo, e para os próximos processos a gente vai precisar da pressão no estado 2 aqui, né, que a gente foi de 1 bar e foi comprimido para 150 graus, né, com uma certa pressão, que a gente vai ter um processo de pressão constante. Por isso a gente precisa determinar essa pressão. Então a gente teria que, nesse caso, então, considerar aquelas equações que são para mecanicamente reversível, adiabático, né, já que a gente está aqui, né, sistema fechado, gás ideal, CP e CV constantes. Então a gente teria que escolher uma das equações que a gente tivesse lá, né, as variáveis, né? Nesse caso foi escolhido temperatura e pressão, porque a gente tem uma pressão, tem outra temperatura, primeira, né, e a segunda, e quer saber a segunda pressão. Então a gente usa ela aqui nesse caso. E gama a gente sabe que é CP sobre CV, certo? Então a gente tem também. Então a gente faz, né? T1, P1 com esse expoente igual a T2, P2 com esse expoente. Como a gente quer saber a pressão 2, a gente vai manipular aqui, né? Juntar. E vai chegar nessa equação, P2 igual a P1, T2 sobre P1, gama menos 1, certo? Então, temperatura 2 é 150 graus, tem que passar para Kelvin, né? E aqui 70 graus também passa, e aqui a gente tem uma pressão de 1 bar. O gama, quando a gente fizer aqui esse expoente, vai dar 2,5, e a gente chega numa pressão um pouco mais alta de 1,689 bar, certo? Então, a compressão ocorreu. Agora a gente vai ter um processo de resfriamento a pressão constante. Então essa pressão 2 aqui vai ser igual à pressão 3, certo? Então, basicamente é o que a gente fez agora, um diagrama PV é uma compressão adiabática. Então a gente foi de um ponto 1 aqui, passou por esse caminho lá e chegou numa temperatura de 150 graus. Agora a gente vai fazer a letra B, que é a pressão constante. Então a gente vai do estado 2 para o 3, um resfriamento para reduzir a temperatura, a pressão constante. Então, agora a gente vai ter que considerar mesmo que é um processo mecanicamente reversível, no sistema fechado. E o resfriamento é isobárico. Então, P2 é igual a P3. Consequentemente, a gente sabe que ΔH, já que é gás ideal, pode ser igualado a isso aqui, independente da pressão, né? Só que o calor, né, ele só vai poder ser igualado se a pressão for constante, se tiver essas condições aqui, certo? Então, a gente tem CP, e a temperatura agora final é 70 menos 150. Então a gente tem um calor negativo e um ΔH negativo também. Então o sistema está liberando calor. Já que o ΔU é dado pela mesma equação, né, de novo, que é gás ideal, e 70 menos 150 aqui de novo vai dar um ΔU negativo. Certo? Já o trabalho, a gente usa lá a primeira lei, ΔU é Q mais trabalho, e a gente passa o Q para cá negativo e a gente resolve aqui, né, com os valores de Q e ΔU, e a gente chega nesse valor de trabalho positivo aí. Já para a expansão isotérmica, aí você já deve se lembrar, né, que expansão isotérmica vai para a temperatura constante, né, de T3 é igual a T1, e o ponto 1 aqui vai ser o ponto final, e esse ponto 3 vai ser o ponto inicial. Né. Então, a gente vai ver que já sabe, né, que ΔU e ΔH, deixa eu ver se eu botei aqui, ΔU e ΔH a gente já sabe que é zero, né? Porque é dado por CV ΔT, ΔU, e o CP ΔT para o ΔH. Então, se as temperaturas são as mesmas, então ΔH e ΔU vai ser zero. Certo? Eu acabei não colocando aqui. Então, Q vai ser igual a menos o trabalho, já que ΔU é zero. Certo? Então, essas duas equações aqui, a gente obteve lá, que era para compressão e expansão isotérmica. Certo? Então, a gente teria que escolher ou ela em termos de volume ou em termos de pressão. Como a gente tem a pressão aqui mais fácil, né, o volume a gente não tem, a gente tem a pressão no estado 2, né, que a gente viu que é igual à pressão no estado 3, já que a pressão é constante, né, e a gente já determinou essa pressão 2, e a pressão 1 a gente tem, que vai ser justamente o estado final, então a gente pode usar diretamente aqui a equação, certo? Onde a gente tem a linha de P3 sobre P1, e P3 aqui seria a pressão inicial, e P1 seria a pressão final, certo? Como P3 é igual a P2, eu posso substituir. E P2 a gente obteve esse valor, né? A temperatura a gente tem é constante 70 graus, passa para Kelvin, né? Pressão inicial aqui,
que vai ser o estado final nesse caso, é 1 bar, e a gente obtém um calor aí positivo indo da vizinhança para o sistema, certo? E agora, se a gente quiser calcular para o processo inteiro, então a gente vai lá somar tudo, né? Então o calor vai ser adiabático, foi 0, né? Um valor negativo, um positivo, e a gente chegou que no processo total está tendo liberação de calor, né? Já o trabalho, quando a gente soma tudo, né? A gente tem o mesmo valor, né? Mudando o módulo, e trabalho sendo executado da vizinhança sobre o sistema. E aí é que vem que ΔU e ΔH, a gente talvez não percebeu, mas o primeiro valor, né, e o segundo foram iguais, certo? E o outro foi 0, né, justamente por ser isotérmico, né? Que a gente sabe, para um gás ideal, U e H só depende da temperatura, né? E isso aqui é justamente uma coisa que vai aparecer lá no capítulo 5, relacionado à segunda lei da termodinâmica, onde para um ciclo termodinâmico, como o U e H ele só depende, são funções de estado, né? Quando ele volta de um estado inicial e ele vai para um estado final que é igual ao estado inicial, né? Que acontece num ciclo, então a variação deles vai ser 0. E é o que acontece aqui, estados inicial e final são idênticos. Então a gente já saberia antes de calcular que ΔU e ΔH para o processo completo seria 0, certo? Mas para as etapas, é claro, eles vão ser diferentes. Não vão ser 0 nesse caso. Agora, se a gente pegar esse mesmo problema aí e a gente querer fazer para um caso irreversível, como é que seria? Então, a gente sabe que as mudanças das funções de estado, né, mudanças de estado de propriedades termodinâmicas, vão ser as mesmas, né, não vão mudar. Pressão, temperatura, entalpia, energia interna, né? Então, a gente quer achar agora Q e W, que provavelmente vão ser diferentes. E para isso, a gente vai usar uma eficiência de 80% que foi dada, certo? Só que o que acontece? A gente quer fazer esse processo irreversível de forma que as mudanças de estado sejam as mesmas, certo? Então a gente vai do processo do ponto 1 aqui para o ponto 2 ou para o ponto 3. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá na letra A, quando a gente fez, claro, a gente vai usar um molde de gás, processo irreversível. Quando a gente considerou lá a compressão adiabática mecanicamente irreversível, a gente usou uma equação, não sei se vocês lembram, que não necessariamente precisava ser mecanicamente reversível. Então você poderia pensar, então eu posso calcular o trabalho reversível por ela também. Só que o problema de calcular por ela é que a gente vai achar um trabalho lá, né, que vai ser igual ao reversível também, só que ele vai estar com uma mudança de estado diferente. Então ele vai de um ponto 1 para um ponto 2 diferente aqui, certo? Não seria um ponto 2 exatamente aqui, entendeu? Então, nesse caso, como ele quer as mesmas mudanças de estado, então a gente não pode usar aquela equação para o processo irreversível, porque vai ser uma mudança de estado que era igual ao anterior, certo? Então, para o processo reversível, a gente obteve esse valor de trabalho aqui. Só que a gente sabe, né, que o processo irreversível vai ter perda, e, consequentemente, a gente vai ver que o trabalho, esse processo aqui, que era adiabático, né, não vai ser mais adiabático. Então, por quê? Como o trabalho aqui é positivo, né, está sendo executado da vizinhança sobre o sistema. Então, a vizinhança vai ter que executar um trabalho maior para poder fazer o que o sistema quer lá, né? Então, ele vai dividir por uma eficiência, e o trabalho, então, vai ser maior do que esse valor aqui. Só que aí, como ele tem esse novo trabalho, quando a gente pega o ΔU dessa etapa A aqui, e a gente usa a primeira lei para o sistema fechado, então a gente vai ver que agora vai estar tendo liberação de calor. Então, para ter a mesma mudança de estado, um processo irreversível, a gente não vai ter mais um processo adiabático, certo? Então, agora tem um calor e está sendo liberado pelo sistema. Já para esse outro processo, a pressão constante, a gente viu que o processo mecanicamente reversível, a gente tinha esse valor de trabalho. E para o processo irreversível, como ele é positivo, a vizinhança vai ter que fazer mais trabalho, devido às perdas, né, para o sistema executar o que ele quer. Então, vai dividir pela eficiência e obter um trabalho maior. Consequentemente, recalcula de novo a quantidade de calor. E a gente obtém um valor negativo, né, que a gente vai ver que é maior do que o outro, que a gente obteve para reversível. E para a temperatura constante, no processo mecanicamente reversível, a gente obteve esse trabalho negativo, né? Como ele é negativo, o sistema está executando sobre a vizinhança. Então, o sistema está obtendo um trabalho máximo, vamos dizer assim. Devido às perdas, ele vai realizar um trabalho, na verdade, que é menor do que esse. Então, a gente vai, trabalho reversível, e vai multiplicar por uma eficiência, que é 0,8, né? E obter um trabalho menor do que o reversível. Quando a gente usa a equação da primeira lei para um sistema fechado, como a gente sabe que ΔU é 0, porque independente se o processo é irreversível ou não, como ele só depende da temperatura aqui, já que é gás ideal, né?
então vai ser 0. E o trabalho vai ser justamente o contrário aqui do calor, né? O calor está sendo absorvido pelo sistema. Quando a gente vai tentar lá analisar para o ciclo completo, agora a gente tem que somar todos os cálculos, né? Então, o calor, nesse caso, vai dar negativo, né? Sendo liberado, mas com esse valor, e o trabalho com esse valor positivo. Então, a vizinhança está exercendo sobre o sistema e o sistema está liberando calor. ΔU e ΔH vai ser o mesmo para o processo completo, pois a gente vai do ponto 1 e volta para ele, já que é um ΔU e ΔH no ciclo. Quando a gente analisa os dois problemas, a gente vê que ΔU e ΔH são os mesmos, certo? Eles são funções de estado, nesse caso, e é para o gás ideal, que só depende da temperatura. Já o calor, né, antes era adiabático num processo mecanicamente reversível, e agora a gente tem um valor sendo liberado. E o trabalho vai ser maior para o caso irreversível. Aqui também o calor deu uma aumentada no processo irreversível, está sendo liberado mais, e o trabalho também aumentou. O calor aqui, pelo contrário, agora nessa parte isotérmica, vai precisar absorver menos calor e executar, né, um trabalho menor, né, que vai ser perdido. Consequentemente, quando a gente analisa os dois saldos, a gente vê que o trabalho que é obtido aqui, o calor, é mais do que 5 vezes maior do que o processo reversível, justamente devido às irreversibilidades do sistema, né? A gente tem a viscosidade do gás, tem o atrito, tudo isso influenciando, certo? Beleza, pessoal? Então, vamos continuar agora e voltar para a equação de Virial que a gente viu lá, certo? Então, existem, como a gente viu, duas formas de expansão de Virial, certo? E elas são séries infinitas, né? Na prática, é mais útil a gente usar 2 ou 3 termos dela, porque a gente não vai trabalhar com aqueles termos todos para propósito de engenharia, né? Então, em geral, elas são válidas para gases e vapores em baixas pressões ou moderadas, certo? E aí, no caso, a gente tem que usar algumas equações de estado mais complexas para trabalhar com pressões mais altas. Então, isso aí é determinado por experimentos que comparam os valores experimentais com os valores da equação e vê que o desvio é muito grande para moléculas mais complexas ou quando a pressão é mais alta, certo? E quando a gente pega um gráfico do fator de compressibilidade pela pressão, que a gente já tinha visto antes, né, em função das isotermas aqui, né, a temperatura, a gente tinha visto que quando a temperatura aumentava, né, as forças de atração iam diminuindo e o Z ia aumentando, né, chegando próximo a 1, né? Chegava um ponto que as forças de repulsão eram maiores que as forças de atração, fazendo com que Z fosse maior do que 1. Então a gente tem um caso aqui de um gráfico Z do metano, né, a temperaturas constantes aqui, né? E uma coisa que a gente observa é que aqui, quando a pressão tende para 0, né, para todos os casos aqui para o metano, né, qualquer temperatura, ele vai tender para 1, como a gente tinha visto anteriormente, até para outras substâncias. E nesse caso, a gente vê que se a gente pegar uma tangente a cada uma dessas isotermas aqui, a própria tangente da isoterma vai ser uma boa aproximação dessa isoterma de uma pressão aqui em 0, né, tendendo para 0, até uma pressão baixa aqui. Que elas parecem ser linhas retas nessa região aqui. Certo? Então, por isso, né, por essas isotermas serem quase em linhas retas a baixas pressões, né, a gente pode usar então uma tangente, né, uma isoterma com a pressão igual a 0, né, e ela seria uma boa aproximação dessa própria isoterma, né, de pressão tendendo para 0 até uma pressão infinita aqui pequena. Então, por causa disso, se a gente pegar lá a equação de Virial, né, que a gente definiu, né, depois a gente passou esse A, que era RT, para cá, e deu Z, né, a gente pode, já que tem Z e pressão aqui, para uma linha reta a gente teria que ter um coeficiente angular, que seria a derivada de Z em relação à pressão, né? Então a gente pode fazer para achar o coeficiente angular, derivada parcial de Z em relação à pressão com a temperatura constante, certo? Então quando a gente faz isso, derivada de 1 é 0, aqui fica B', né? E aqui fica 2C' P e 3D' P quadrado e assim sucessivamente, certo? Então se a gente pegar e definir, já que a gente está dizendo que a tangente vai ser uma boa aproximação da isoterma na pressão igual a 0, se eu aplicar a pressão igual a 0 nessa derivada, então todos esses termos de cá da direita vão ser 0, e a gente fica então com B', certo? Então a gente ficaria o quê? Com coeficiente angular igual a B'. E Z, então, a gente poderia definir por essa equação, onde o coeficiente linear, nesse caso da reta, seria 1, e o coeficiente angular seria B', certo? Bzão',
e a pressão aqui, que é a variável independente aqui no caso, certo? Então a gente teria essa equação, que é a mesma coisa da gente pegar aqui essa equação e eliminar esses termos de K, truncando essa equação em dois termos, a gente obtém a mesma equação. Então é comum a gente usar essa equação, principalmente para pressões baixas, moléculas não tão complexas, pequenas, né? Então a forma mais comum justamente esse fator de compressibilidade é igual a PV sobre RT, né? Que é igual a 1. E esse B' aqui, Bzão', acho que a gente já tinha definido, ele também pode ser dado por Bzão sobre RT. Certo? Então essa é uma forma mais comum de usar essa equação, né? Z igual a 1 mais BP sobre RT. E a gente pode substituir Z por PV sobre RT, dependendo se a gente quer descobrir o volume logo, a pressão. Se a gente quer descobrir logo o Z, a gente deixa dessa forma aqui. Certo? Então, outra forma... Então, essa equação 19 ela é empregada principalmente para vapores em temperaturas subcríticas, né, que a gente sabe que é abaixo do ponto crítico, até suas pressões, né, de saturação dos gases, né, até não chegar próximo tanto assim. Né. E para temperaturas mais altas, ela funciona razoavelmente, né, se até pressões de vários bares, né, com a faixa de pressão aumentando quando aumenta a temperatura. Porque como a gente viu lá nesse gráfico aqui, né, quando a gente aumenta a temperatura, ele vai aumentando tendendo para 1. Né? Então tem uma relação pressão-temperatura que ele vai tender a dar 1, né? E também vai ter uma relação aqui pressão-temperatura que ele vai estar dentro aqui dessa região, com pressão baixa, né? E uma certa temperatura que ele está aqui dentro dessa região, que a gente vai ter a tangente, né? E vai ter uma aproximação boa, certo? Então, outra forma de truncar em dois termos a equação de Virial é em termos de volume. Em vez de ser BP, seria B sobre V. Certo? Então, já que a gente tem aqui, né, BPRT, né, a gente substitui lá com V, né, e vai substituir aqui e vai ficar com V aqui embaixo. Então, a gente fica com Z igual a PV sobre RT, 1 mais BV. Certo? Só que o mais comum não é fazer isso. Porque você pode usar até essa equação para calcular Z, calcular V, mas tem se mostrado que elas têm valores, vamos dizer assim, semelhantes tanto de volume, usar essa e aquela, né, ou de Z. E nesse caso, essa daqui vai recair, por exemplo, se a gente quer calcular um volume ao quadrado, então numa equação quadrática. Aí, assim, dá mais trabalho para resolver, né? Então é melhor usar a outra no caso, né, que não vai ter esse problema. Né? Quando trabalha com volume, é mais comum truncado em dois termos. Isso aí já tem falado. E B, como a gente viu, que é o segundo coeficiente virial, ele é uma função tanto da temperatura, né, como da espécie química, certo? Depende da substância que a gente está usando. Então, valores experimentais de B, o segundo coeficiente virial, a gente pode achar para alguns gases nessa referência aqui. Ou se a gente não tiver esses valores, sei lá, não foi determinado para a substância da gente, o gás, a gente pode estimar, a gente vai ver na seção 3.6, ou no próximo slide também tem uma forma de estimar esse B. Pressões acima da faixa de aplicação, né, que é a faixa de aplicação é menor que a pressão crítica, a equação 19, né, é preferível nesse caso truncar em três termos. Seria pegar essa equação aqui e ter um termo a mais em volume, certo? E nesse caso vai precisar de um cálculo iterativo, porque a gente vai ter uma equação cúbica no volume. Certo? Então a gente teria essa equação. Se a gente resolver por volume, aqui é PV sobre RT, né, a gente vai ficar com V ao cubo aqui quando passar. Certo? Nesse caso a gente tem que usar um processo iterativo. Então isso aqui é mais quando as pressões aumentam mais, né? Então ela dá resultados melhores do que quando a gente usa esse tipo de equação aqui com pressões mais baixas. Então o uso de três termos não é muito comum. Por esse motivo é mais difícil de achar C na literatura. Ele depende também da substância. Né? Então, a gente vê o efeito aqui e também da temperatura. Né? O efeito da temperatura em B e C, né, para o nitrogênio. Né? E a gente vê, na verdade, se a gente pegar outros gases, a gente vai ver que qualitativamente eles têm tendências similares. Só que, claro, vai ter valores diferentes, né, para outros gases. Então, aqui para o nitrogênio, a gente vê que B, ele para temperaturas mais baixas, ele tem um valor negativo e vai aumentando conforme a temperatura aumenta monoticamente, né? E atinge um máximo lá
em altas temperaturas, né, e depois em temperaturas ainda mais altas ele começa a diminuir lentamente, né, e não é mostrado aqui nesse gráfico. Já o C, ele tem um valor negativo também para baixas temperaturas, atinge um máximo lá no topo, né, próximo da temperatura crítica, e depois ele decai, né, decai aqui e fica num certo valor aqui constante. Já aqui que ele está mostrando é que a temperatura boil, que a gente mostrou lá na aula passada, acho que era em torno de 327 Kelvin, é atingida, por isso que o B fica próximo de zero aqui. Justamente as forças de atração e repulsão elas são iguais, né? São equilibradas. Uma equação de Virial estendida que existe, que é mais complicada que essa, é muito usada na indústria de petróleo e gás, assim, para, vamos dizer assim, cálculos mais rápidos, apesar dela ser complexa também. É a equação de Benedict Webb-Rubin tem esses parâmetros aqui, que são todos constantes para um dado fluido. Então, para cada fluido vai ter um valor desses constantes. Então, ela é usada para hidrocarbonetos leves e outros poucos gases normalmente encontrados. Então, a gente vê aqui que ela tem um V2, né, V3, como a gente tinha, tem um V6, então é uma série de potências maior, né? Aqui vem um exemplo. Então, valores divulgados para os coeficientes do tipo virial do vapor de isopropanol a 200 graus Celsius são esse B aqui e esse C, né? O segundo coeficiente virial e o C, né? Então, ele quer que calcule o volume e a fator de compressibilidade para o vapor de isopropanol a 200 graus e 10 bar. Certo? Então, ele quer que use, para calcular esse volume, esse Z, a equação do gás ideal. Depois, ele quer que use a equação 3.38, eu não botei aqui, mas é aquela em termos de pressão, certo? Acho que ela vai aparecer aqui, só com um termo lá, que seria o B, né? Já a equação 3.40 é em termos de volume, quando a gente tem B e C, certo? Então, no primeiro caso, gás ideal, né? Mas antes disso a gente vai usar a temperatura 200 graus, passa para Kelvin, né? E o R que a gente vai considerar é esse, porque a gente está usando um B com centímetros cúbicos e o C com centímetros a sexta. Então, o gás ideal, nesse caso, o Z é igual a 1, né? E a gente pode, que aí já é uma das respostas, né? E a gente sabe, então, que PV é igual a RT, né? Vai ficar com V, RT sobre P, né? Então, o volume do gás ideal a gente vai descobrir, o R a gente tem, o valor da temperatura é esse, e a pressão que ele deu é 10 bar. Então, a gente chega num volume aí, né? Do gás ideal. Tranquilo, pessoal, até aí? Tá todo mundo escutando bem? Sim, professor. Aí agora a gente entra para usar a equação 3.38, que ela é truncada em dois termos com a pressão. A gente quer descobrir Z e o volume, certo? Então, qual a ideia aqui? Então, a gente vai pegar essa equação, Z é igual a 1 mais BP, e pode substituir Z por PV sobre RT. Então, como eu quero volume, eu vou passar RT para cá e a pressão também. Então, eu fico com RT sobre P, e o RT vem para cá também, né, e o P, né, e vai cortar, e vai ficar um B. Eu acho que era B' aqui. Porque B' é B sobre RT. Aí sumiu o RT daqui, certo? Aí vocês desculpam aí. Depois eu corrijo quando for mandar. Então, RT sobre P é o volume do gás ideal que a gente já achou, certo? Que é esse valor aqui, ó. Então, isso aqui justamente é o volume do gás ideal. Só que ele vai somar com o segundo coeficiente virial, que ele deu, né? É negativo, né? Justamente porque está uma temperatura que a gente viu que a maior parte dele é negativa, né? Então, a gente diminuiu aí o valor do volume comparado ao volume do gás ideal, né? Que faz sentido, porque a gente tem forças de atração que vai puxar mais o gás para dentro do recipiente, fazendo com que o volume diminua, né? Então, se a gente for calcular Z, a gente retorna com essa equação, pressão RT a gente tem, né? E o volume descobriu agora, né? Então, a gente pode usar ela direto aqui, substituir tudo de novo, ou senão a gente passa a pressão para baixo, fica com RT sobre P, e é justamente o volume do gás ideal, né? Então, a gente sabe lá, né, que a temperatura e pressão constante, né, o volume do gás real sobre o volume do gás ideal era justamente o Z, né? Então, a gente obtém isso e a gente vê que o Z é em torno de 0,9, né? Quando a gente usa a equação truncada em dois termos. E se a gente usar agora truncada em três termos, como ele quer aqui, só que em termos de volume, né, como ele pediu, né? E a gente viu que quando vai truncar em três termos é melhor trabalhar com volume. Então, quando a gente faz isso, a gente vai trabalhar para calcular o volume, certo? Então, a gente passa esse RT e esse P para cá, então fica aqui, e a gente teria que fazer um processo iterativo. Então,
colocar um volume aqui, calcular esse lado direito, para então achar um volume aqui. O volume que a gente achasse aqui, jogaria no volume aqui de novo, até que a diferença entre esses dois volumes fosse bem pequena para a gente achar o volume que a gente quer. Então, o ideal é a gente supor, né, um volume aí, e o volume seria o ideal, jogar o volume do gás ideal, que é aquele que a gente tem, né? E a gente poderia chutar qualquer valor, mas o ideal é trabalhar com alguma coisa física, seja real. Então, usa o gás ideal aqui. Ou até poderia usar esse valor aqui, se quisesse. Então, quando a gente faz isso, a gente obtém um volume aí de 3.488, que é justamente menor, né, do que esse valor aqui, que a gente obteve, tal como do gás ideal. Se a gente pegar esse volume e jogar para cá, então a gente vai, aqui, né, na verdade, né, vai cair nessa mesma equação, né, PV sobre RT, V RT sobre P, que é o volume do gás ideal, então fica o volume que a gente obteve dividido pelo volume do gás ideal, e a gente obtém um Z, que foi menor do que esse, menor do que o do gás ideal. A gente vê que ele é em torno de 12%, 13% menor do que o do gás ideal, né, que é 1, né, e em torno de 1% aí menor, né. Então, uma forma de a gente determinar, claro que a gente teria que pegar um dado experimental, né, do Z, tal como do volume, né, molar, para essa substância isopropanol a 200 graus e 10 bar, para fazer a comparação qual seria, né, melhor. Mas em casos que a gente não tem, por exemplo, a gente pode usar essa tabela que existe lá no livro do Pauling et al., lá, The Property Gas and Mix, o nome do livro, né, e tem lá meio que uma relação que você pode determinar, dependendo se a densidade, que seria aqui 1 sobre V, né, o volume molar, vezes o volume crítico, for menor do que um tal valor, aí o erro vai ser menor do que 1. A gente não vai entrar em detalhes nisso. Agora o que eu queria mostrar a vocês é como poderia resolver isso aqui, certo? Então, deixa eu conectar aqui. Não sei se vocês vão estar vendo, que eu tenho que descompartilhar a tela. Deixa eu voltar aqui. Então, para. Agora. Aqui. Então, tá todo mundo vendo minha tela aí? Ou não, ainda não, né? Sim, professor. Tá vendo, né? Beleza. Pronto. Então, só não vou conseguir voltar para mostrar aquela, né? Mas o que acontece? Então a gente vai resolver aquele do volume. Então, aqui eu tenho um programa que eu criei, né? Então, tem uma tolerância, tem umas interações, aí tem o R que a gente definiu. Tá muito pequeno para vocês enxergarem ou tá dando para ver? Se puder aumentar um pouquinho. Pra mim dá pra ver. Tá dando para ver? É porque eu acho que se for aumentar, eu vou ter que compartilhar a tela de novo. Assim, Então deixa, não tem problema não. tranquilo, pronto. Porque quem tiver computador, acho que consegue ver. Pelo celular talvez fique ruim. Então a gente tem um valor de R, temperatura, e tem um valor de B, C, tudo isso ele deu, né? Pressão. Aí eu fiz a mesma coisa aqui, ó. Fiz a estimativa inicial, o gás ideal, que é RT sobre P, né? Para o volume. E eu criei aqui um programazinho baseado na função lá, né? Na resolução por Newton, né? Então eu peguei lá a equação de virial, criei uma função aqui, né? Aquela equação do volume que a gente viu, né? A gente não viu que era um volume I mais 1 igual àqueles outros termos com volume. Então passei todo aquele termo do lado direito para o lado esquerdo, para que o volume I mais 1 menos aquele termo fosse igual a zero, certo? Então, quando ele estava igual a zero, eu botei aqueles termos todinho aqui, certo? Nessa função. E já que a gente sabe lá que o método de Newton-Raphson, né, a gente tem que ter a função e tem que ter a derivada da função. Então eu tirei a derivada dessa função, né? Criei outra função aqui. E aqui é o programa principal que vai chamar essas duas, certo? Então tem uma iteraçãozinha aqui com um erro que eu botei inicial, mas que eu tenho uma tolerância que tem que atingir, certo? Então, ó, aqui é o método de Newton, né? O volume que eu quero atingir, né? Aí o volume inicial menos a função virial lá que eu uso o valor do volume e dividido pela derivada, né? Pronto, aí eu vou aqui, resolvo. Eita, faltou mudar a pasta. Então, resolvi aqui, ó. Aí se vocês veem, obteve um volume final de, porque está 10 a terceira, né? 3.487,7 centímetros cúbicos por mol. Tem um vetor aqui, né? Porque ele foi de vários volumes até chegar. Porque a gente iniciou com o volume do gás ideal, né? E ele foi reduzindo
até que ele visse lá que a tolerância entre um volume e o outro fosse menor do que aquele 10 a menos 4 que eu defini lá. Então precisou de 5 iterações, o erro aqui ele vai mostrando, ó, que está 10 a nona, só que se a gente entrar no erro aqui, na verdade o erro é em torno de 10 a menos 5, e uma iteração antes foi em torno de 8,5. Então por isso que ele parou, que é menor do que 10 a menos 4, certo? E o Z final, que ele chegou, foi 0,8866, e aqui os valores de Z que ele foi variando até chegar nisso, certo? Tranquilo, pessoal? Não vou mostrar em detalhes e mais por causa do tempo, tá? Mas vocês podem fazer. Eu fiz aqui no MATLAB, mas vocês podem usar o programa que vocês quiserem, até o Excel ou Python, se vocês quiserem trabalhar, certo? Deixa eu voltar aqui. Pronto, estão vendo a apresentação aí, né? Deixa eu desconectar aqui. Pronto. Então, outra forma de encontrar aquele valor desse B aqui, que ele deu antes, né? É através de correlações, quando a gente não tem dado experimental, não tem na literatura, então a gente pode correlacionar, para ser chamada correlação de Sonopolos, que é lá do livro The Property Gas and Liquids. Então, a gente pode achar aquele B lá, que é o segundo coeficiente virial, que é o mais comum para ser usado, né? Então, ele vai depender dessas funções aqui, dessas constantes. Eu não vou entrar muito em detalhe não, só para vocês saberem que existe. Então, essa função zero, ela depende da temperatura reduzida, que a gente viu que é a temperatura do sistema, do processo, dividido pela temperatura crítica da substância, né? Então, a gente determina essa função zero. Aí pode determinar a função 1 também, a função 2 também, pela temperatura reduzida, a 3 também, só que tem aqui um A e um B, que são parâmetros dependentes dessa equação, e o W, que é o fator acêntrico, que a gente vai ver mais para frente, que ele envolve a estrutura molecular, né, da substância. Então aqui é dado no livro, lá tem alguns valores para algumas substâncias, né? Por exemplo, para substâncias normais, aí A é 0, B é 0, para metanol, por exemplo, o A tem um valor, B tem outro, aí você substitui aqui, certo? Para alguns casos que você tem substâncias mais complicadas, aí você tem esse momento de polo aqui, depende da polaridade, né? Calcula aqui o momento de polo reduzido, certo? E o fator acêntrico você pode obter, parece que é na tabela do apêndice B, do livro do Smith Van Ness, ou nesse próprio livro aqui você obtém para a substância e pode substituir aqui. Tendo pressão crítica e temperatura crítica, determina o B, certo? A estimativa dele. Vou pegar mais só um pouquinho aí do tempo de vocês. Lembro da ata, eu vou botar um tempo a mais lá na ata, certo? Que é até 3h10, eu vou aplicar um tempo até umas 3h30. Então, vou dar só mais uns 10 minutinhos aqui, certo? Então, equações de estados cúbicas a gente vai iniciar. Então, elas representam o comportamento PVT, tanto de líquidos como vapores. Porque as equações de virial que a gente trabalhou é mais para usar para vapores, principalmente gases. E quando a gente quer representar tanto líquido como vapor, que tem uma região de pressão e temperatura com uma faixa maior, a gente pode trabalhar então com as equações de estado cúbicas. Só que, é claro, a gente tem que atentar para não ser muito complexo, mas que ela consiga representar bem o que a gente quer lá do sistema. As equações cúbicas, elas são em geral no volume, né? Como aconteceu lá que caía um V ao cubo, né? E a gente mais simples para representar o comportamento tanto de líquidos como de vapores ao mesmo tempo. Então, a equação primeira lá que foi iniciada foi a equação de Van der Waals, né, justamente o cara que criou lá a ideia, né, das atrações, né, intermoleculares, tudo, né. Então, se a gente pensasse, por exemplo, na equação do gás ideal aqui, que é pressão, volume, nRT, né, se a gente pensasse numa pressão do gás ideal e um volume do gás ideal, se a gente imaginasse, sei lá, um conjunto de moléculas dentro um recipiente lá, né? Quando o gás ideal a gente desconsidera as forças intermoleculares, a gente não tem problema, certo, com relação à pressão. Mas quando a gente tem para um gás real que tem forças intermoleculares, o que acontece? O Van der Waals ele considerou como se as moléculas mais próximas da parede do recipiente, elas não fossem então atraídas pela parede do recipiente, mas que tivesse atração entre moléculas. Então, as moléculas que estão mais próximas da parede do recipiente,
iam ser aproximadas mais para as moléculas, por exemplo, que estavam dentro do centro do recipiente, e essas forças de atração, então, iam fazer com que a pressão diminuísse, já que a gente sabe que a pressão, ela depende da frequência que as moléculas de gás, elas chocam lá com a parede do recipiente. Se elas estão sendo mais atraídas para o centro, né, devido às outras moléculas, então quer dizer que a pressão do gás real seria menor do que a pressão do gás ideal, certo? Então, é esse motivo que se a gente substituísse a pressão do gás ideal aqui, seria uma pressão aqui do gás real, e para elas voltar a ser igual à pressão do gás ideal, a gente teria que aumentar por algum termo, certo? De forma que a pressão do gás ideal, do gás real, seria a pressão do gás ideal menos um termo de atração, certo? Então, ele inclui esse termo de atração aqui, onde tem esse parâmetro A, certo? Que para a equação de van der Waals, ela vai depender só da substância e não vai depender da temperatura, mas a gente vai ver que para outras equações de estado, esse A vai variar com a temperatura também. E, nesse caso, ele envolve essa multiplicação por esse termo, que poderia ser pensado como se fosse uma densidade, certo? De moléculas. Ou seja, se tem uma molécula que está próxima à parede, ela vai ser atraída, de certa forma, pelas outras moléculas, uma densidade de molécula que está incluída dentro do recipiente. Então, seria multiplicado por N sobre V. Mas as outras moléculas também seriam atraídas por as outras moléculas que estão lá também. Então, teria uma multiplicação de outro N sobre V. Outra forma de pensar seria que a gente sabe que força elétrica, eletromagnética, de atração, ela depende, né? Ela é proporcional ao quadrado da distância, né? Então, basicamente, seria eu pensar mais ou menos o que van der Waals tentou colocar aqui, certo? Então, ele botou esse termo A, que é relacionado à atração intermolecular. E em relação ao volume do gás ideal, quando a gente usa a equação do volume do gás ideal, a gente considera que as moléculas do gás são pontuais, que o volume das moléculas não influem no volume, né? Então, quando a gente tem um volume de um gás real, a gente tem que incluir o volume das moléculas. Então, o volume de uma molécula, van der Waals pensou em ser esse Bzinho, que é chamado de covolume, ou volume específico molar, tem outro nome, se não me engano, e seria multiplicado pelo número de moléculas, né? O número de mols, porque tem várias moléculas, então seria o volume de todas as moléculas incluídas. Então, nesse caso, para a gente obter o mesmo volume do gás ideal, para que a pressão fosse a mesma, a gente teria que ter o volume do gás real menos o volume dessas moléculas, certo? E continuaria aqui com nRT. Se a gente aplicar isso a 1 mol de gás, por exemplo, esse N aqui vai ficar 1, e a gente chega nessa equação que é a mais comum da gente ver de van der Waals, onde a gente tem a pressão aqui, né? Então a gente vê que outra questão por ter desenvolvido essa equação é porque, por exemplo, quando a gente tem a equação do gás ideal, que é RT sobre V aqui para achar a pressão, quando a gente usa a temperatura no 0 Kelvin, a pressão ia ser 0, o que não existe, na verdade, né? Então a intenção de botar esse B é até porque quando a temperatura for 0, aqui não vai ser 0, certo? Na verdade vai ser 0, mas tem esse termo aqui de atração intermolecular, que a gente viu aqui, né? Então, A e B são positivos, né, e tem valores específicos para cada gás. Van der Waals, para definir essa equação também, ele considerou que as moléculas do gás eram uma esfera pequena, rígida e impenetrável, certo? Então, o termo A corrige a atração intermolecular, e quanto maior A, né, indica grande força de atração. Então, é mais fácil de comprimir o gás, porque mais atraídas elas vão estar, né, comprimir o gás mais facilmente. E B é chamado de covolume, e justamente é o que a gente precisa excluir o volume do gás com o volume das partículas do gás, né? E ele está associado às forças de repulsão, certo? Justamente esse termo aqui, né? Relacionado à repulsão, e isso aqui relacionado à atração. Se A e B for 0, a gente recai na equação do gás ideal, justamente que tem a consideração de não ter forças intermoleculares, mas a gente sabe que existe, só que o volume é muito grande, né? Fazendo com que possa aplicar então a equação do gás ideal. A pressão é muito baixa. Para finalizar, a gente tem um diagrama PV aqui para equações de estado públicas, por exemplo a de van der Waals, com 3 isotermas. Então a gente já viu esses tipos de isotermas, né, anteriormente. Só que a equação de estado de van der Waals, ela não consegue representar aquela parte quando a temperatura é menor do que a crítica, que vai aqui, que é uma linha reta, certo? Então ela calcula como se fosse essa curva suave aqui, que vai, desce, depois sobe,
Então não é um comportamento realmente real do que acontece, que a gente sabe que por experimentos, quando toca aqui, tem um volume de vapor saturado e um volume de líquido saturado e vapor saturado. Então, a temperatura 1 maior do que Tc, a gente vai obter aqui e ver, né, que ela decresce monoticamente com o volume molar. E a equação de Van der Waals vai conseguir representar, talvez, né, depende da substância. Quase sempre ela não representa, porque a gente vai ver que tem equações mais melhoradas comparada a ela. Aqui a gente sabe que tem uma inflexão, né, que muda, né, ponto de Sella, né, então inflexão é um ponto crítico, e nessa região aqui tem uma transição suave quando usa a equação de Van der Waals, mas na verdade experimentalmente não tem, né. Só que na verdade ele está mostrando aqui como se fosse esse ponto aqui, que é um volume do tipo líquido, ou seja, pode acontecer em alguns casos em experimentos que a gente tem um líquido, né, que a gente está reduzindo a pressão, e ele vai chegar a um ponto que ele vai vaporizar se a gente reduzir a pressão demais, né? Só que se a gente tiver muito cuidado nesse experimento e reduzir a pressão de forma que não forme núcleos de vapor lá, pode acontecer desse líquido ele continuar ainda como líquido, mesmo já tendo abaixo da pressão de saturação, se a gente fizer um experimento cuidadoso, certo? Com certas condições lá no experimento. Então a gente atingiria aqui esse ponto, por exemplo, se a gente tivesse uma pressão aqui. Deixa eu ver se eu botei. Então, pronto, aqui. Então, a gente teria uma pressão que a gente teria 3 valores de volume, já que a equação de Van der Waals seria, para esse isoterma, essa curva, né? Então, para essa pressão, a gente teria um volume aqui, outro volume aqui e um volume aqui. Seria um volume de vapor superaquecido, um volume que a gente consideraria do tipo líquido, porque ele, na verdade, é líquido mais vapor, mas a gente conseguiu, diminuindo a pressão, ainda manter como líquido, então atingiu aqui, e tem um ponto que não tem significado físico. Em geral, é comum a gente fazer o quê? Está na pressão de saturação, né? E vai ter um volume de vapor saturado, um volume de líquido saturado, um de vapor saturado, e tem uma outra solução aqui que não tem significado físico. Já que é uma equação cúbica, a gente vai ter 3 soluções para o volume, certo? Já para o vapor, acontece algo parecido. A gente tiver uma pressão acima da pressão de saturação, pode acontecer de um vapor também ele não condensar, a gente aumentando a pressão para um experimento bem cuidadoso. De forma que a gente tem, por exemplo, se passar essa curva de pressão constante, tem 3 volumes aqui, né? 3 soluções, um volume de líquido subresfriado, um sem significado físico, e outro aqui de um volume do tipo vapor, que já era para ter se transformado em líquido mais vapor, mas devido ao experimento que a gente fez, a gente conseguiu manter com um vapor do tipo vapor a equação, né? Também pode acontecer quando a gente resolve essas equações cúbicas, por exemplo, para a temperatura 1 maior do que Tc, que é esse caso, a gente só vai ter um valor de volume, certo? Uma raiz. Para esse aqui, da temperatura crítica, esse isotermo, a gente pode ter tanto um volume como solução, ou pode ter 3 volumes igual ao volume crítico, quando a gente toca aqui na pressão crítica e no volume crítico. Já se a temperatura 2 for menor do que Tc, né, que é esse caso aí, né, então a gente pode ter tanto uma raiz real como 3 raízes reais, né? Então poderia acontecer de obter 2 complexas que não teria significado físico. Pronto. Eu vou deixar para terminar na próxima aula. Eu agradeço por vocês terem esperado. E se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá ok? Obrigado.